É muito comum a gente encontrar no meio cristão pessoas que dizem que Deus está totalmente em silêncio. Muitas vezes a pessoa fala que não tem sonhado nada, Deus não tem revelado nada. Também é muito comum encontrar muitos vídeos de YouTube de pessoas entregando profecias, revelações e outras pessoas perguntando se Deus tem algo para mim hoje. A verdadeira profecia, verdadeira revelação está na palavra de Deus. O capítulo 13 de Mateus tem inúmeros ensinamentos que Jesus deixou através das parábolas. E eu convido você a meditar comigo agora nos próximos minutos. O capítulo 13 de Mateus começa com a parábola do semeador. As parábolas têm verdades para aqueles que querem realmente enxergar e ouvir o que Jesus está falando. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas. E ela traz verdades incontestáveis. Ela fala da semente que foi jogada em diversos tipos de terrenos, pedras, enfim, todo tipo de lugar. A parábola do semeador traz a verdade do que acontece hoje no mundo. Nós ouvimos inúmeros sons, mas nós devemos decidir qual a voz que a gente vai ouvir. Qual palavra vai frutificar no nosso coração. No versículo 12, ele diz o seguinte: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem será tirado. Aqui Jesus está nos falando que nós somos responsáveis por utilizar tudo o que temos. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, até aquilo que nós temos perde a importância. É muito fácil a gente concordar com Jesus quando a gente não quer obedecê-lo. Quando a gente não quer mudar a nossa vida. É muito fácil denunciar desmandos, coisas do nosso desagrado e injustiça. Mas o que Jesus quer realmente é que nós mudamos o nosso comportamento, a nossa maneira de viver e a forma de andar com Ele. Em seguida, nós temos outras parábolas, como a parábola do joio, aonde Jesus nos orienta que devemos ter uma fé realmente sincera. Em seguida, temos a parábola do grão de mostarda, que nos dá um exemplo muito grande do início de uma fé. A nossa fé inicia de forma muito pequena, mas ela cresce de uma forma que ela produz resultados nunca imagináveis. Da mesma forma, é a parábola do fermento. O fermento é a palavra de Deus e ela deve alcançar todas as pessoas. Em seguida, Jesus nos fala do tesouro escondido. Quantas vezes nós valorizamos tanto as coisas terrenas? Nós estamos preocupados demais com as coisas da terra para nos ocuparmos com as coisas de Deus. Mas aqui, Jesus traz a seguinte orientação: o verdadeiro tesouro, o que realmente vale, o mais valioso, que é o reino dos céus. Ainda, o Senhor nos fala da pérola, aquela que foi perdida e outra de muito maior valor foi encontrada. Nós devemos ter a consciência do que significa o reino dos céus. Naquela época, os fariseus achavam que era um reino físico, mas o reino dos céus não é nada físico, ele é espiritual. Nós devemos atentar para o valor desse reino, porque nós não sabemos o dia que vamos partir para essa morada. Jesus ainda fala a parábola da rede. Só Deus pode fazer a separação. Só Deus tem o poder de julgar. E no final do capítulo 13, o Senhor nos fala de como a fé daquele povo foi pequena. Ali na sua terra, Jesus foi o primeiro profeta mais rejeitado. Em seguida veio Jeremias. Jesus nos deixa aqui essa alerta sobre a nossa fé. Jesus não operou milagres na sua terra porque o povo não teve fé. E até hoje, Jesus continua deixando os seus ensinamentos
as suas instruções e a sua palavra. Quando você quiser realmente que Deus fale com você, abra a palavra de Deus. Você vai ter certeza de que é realmente o Senhor Jesus quem está deixando todas as estratégias que você precisa para a sua vida. Eu convido você hoje a meditar no capítulo 13 do livro de Mateus e entender o que Deus está querendo falar com você para esse momento. Quanto um planta, o outro rega, o crescimento você encarrega, e pra fazer